Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma doença que é uma verdadeira mestra do disfarce, a paracoccidioidomicose. Para começar, que tal um enigma? A resposta para essa pergunta leva a gente por uma viagem pelas áreas rurais da América Latina, onde a gente vai desvendar um mistério da medicina que afeta milhares de pessoas. Muito bem, vamos começar a nossa investigação. Primeira missão: identificar quem é o culpado invisível que está por trás dessa doença tão misteriosa. Então, o nome oficial do nosso caso é paracoccidioidomicose, ou PCM, para ficar mais fácil. Basicamente, é uma infecção fúngica sistêmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela entra pelos pulmões, mas não para por aí, hein? Ela pode se espalhar pelo corpo todo. E aí que está o grande problema. Ela é a tal da grande imitadora. Muitas vezes é confundida com outras doenças, como a tuberculose, o que torna o diagnóstico um verdadeiro desafio. E onde é que a gente encontra esse culpado? As pistas epidemiológicas dão um perfil bem claro. A doença é muito comum em zonas rurais da América Latina, principalmente aqui no Brasil. E ela afeta, na maioria das vezes, homens entre 30 e 50 anos, que trabalham na agricultura, ou seja, em contato direto com a terra. E olha que interessante, porque isso quebra um mito bem antigo. Muita gente ainda pensa, por causa do personagem Jeca Tatu, que a doença se pega mastigando o mato ou alguma planta. Mas não é nada disso. A porta de entrada para o fungo é o nosso sistema respiratório. A contaminação acontece simplesmente pela inalação das partículas do fungo que estão ali, no solo. Bom, vamos em frente para entender como isso tudo se desenrola. A investigação mostra que essa doença não tem uma cara só. Na verdade, ela tem duas formas de atacar bem diferentes uma da outra. E aqui a gente vê essa dualidade da PCM. De um lado tem a forma aguda, ou juvenil, que é super rápida e agressiva. Do outro, a forma crônica, que aparece nos adultos e é bem lenta, silenciosa, pode levar anos para se manifestar depois que a pessoa se infectou. A forma juvenil é um ataque relâmpago, sabe? Em poucas semanas, a pessoa, geralmente mais nova, começa com febre, perde peso muito rápido e fica com os gânglios linfáticos inchados por todo o corpo, que podem até soltar pus. O ataque é geral, afetando órgãos como o fígado e o baço. Já a forma crônica é uma invasão bem mais lenta. Os sintomas, como tosse e perda de peso, vão aparecendo aos pouquinhos, ao longo de meses, às vezes anos. Por isso, muitas vezes passam batido. O alvo principal aqui são os pulmões, mas uma característica bem marcante são as feridas dolorosas na boca. E olha, fatores como fumar e beber podem baixar a imunidade e meio que acordar o fungo que estava adormecido. Mas espera aí, por que a doença afeta muito mais os homens? A resposta parece estar na biologia e é fascinante. O estrogênio, o hormônio feminino, parece que cria uma proteção. Ele meio que impede que o fungo se transforme na sua forma infecciosa dentro do nosso corpo. Certo. Agora que a gente já identificou o suspeito e as suas duas formas de agir, como é que os investigadores, nesse caso os médicos, conseguem finalmente desmascarar essa grande imitadora? A primeira evidência visual quase sempre vem de um exame que todo mundo conhece, o raio-x do tórax. Na forma crônica, que é a mais comum, o raio-x pode mostrar uma imagem bem sugestiva. É uma mancha que se espalha do centro para os dois pulmões, mas poupa as pontas e a base, sabe? Isso acaba criando um desenho que lembra muito uma asa de borboleta. Só que essa imagem do raio-x, mesmo sendo bem característica, não é uma prova final. Para ter certeza mesmo, é preciso chegar mais perto, examinar o tecido que está infectado. A prova definitiva, o flagrante, vem da biópsia. E aqui está a prova final. Quando o material da biópsia é olhado no microscópio, o fungo revela a sua assinatura, que é única. É uma célula-mãe grandona com um monte de brotinhos em volta. Uma imagem que os médicos descrevem como roda de Leme ou, de um jeito mais popular, cabeça de Mickey. Vendo isso, não tem mais dúvida. Depois que o culpado é finalmente identificado, começa a longa jornada para a cura. E olha, o tratamento não é nada simples. O tratamento vai depender da gravidade do caso. Se for um caso leve a moderado, geralmente se usa um antifúngico oral, o itraconazol. Agora, se o caso for grave, a pessoa precisa ser internada e usar um remédio bem mais forte, na veia, a anfotericina B. E agora vem uma das informações mais impactantes sobre essa doença: o tempo de tratamento. A gente não está falando de algumas semanas, estamos falando de meses, com uma média de quase 2 anos tomando remédio todo dia para garantir que o fungo foi completamente eliminado. E mesmo depois da cura, a batalha pode deixar marcas para sempre. A inflamação crônica causa fibrose, que é tipo uma cicatriz interna nos órgãos. Isso pode levar a um dano permanente no pulmão
dificuldade para abrir a boca por causa das cicatrizes das feridas e até problemas hormonais sérios, como a insuficiência adrenal. Para a gente fechar, vamos olhar o quadro geral. Resolver casos individuais é super importante, claro, mas a paracoccidioidomicose é, na verdade, um problema de saúde pública bem maior. A PCM é o que se chama de doença negligenciada, e por vários motivos. Por não ser de notificação compulsória, ela meio que fica invisível nas estatísticas. O tratamento super longo e o impacto na vida do trabalhador rural são enormes. Além disso, muitas vezes os serviços de saúde não estão preparados e as pessoas acabam abandonando o tratamento, o que gera um ciclo terrível de recaídas e sofrimento. Pois é, a história da paracoccidioidomicose deixa a gente com uma reflexão importante. Ela nos força a pensar. Quantas outras doenças, também mestras no disfarce, continuam aí escondidas, causando estragos em silêncio, simplesmente porque a gente não está olhando para elas com a atenção que elas merecem?